Então, pessoal, tudo certinho? Nesse vídeo a gente vai fazer uma revisão ainda de algumas coisas que a gente viu agora durante o trimestre. Eu preparei uma revisão para vocês de isomeria, que é um tema muito bacana, importante, tá? Vamos lá. Preparei alguns exercícios aqui, vamos resolver juntos. Coisa rápida, 4 exercícios. Vamos lá, passa o slide. Primeiro deles, pessoal, de que é isomeria? São compostos de mesma fórmula molecular, então, são os mesmos átomos, da mesma quantidade, só que ligados de maneira diferente. Isso faz com que as propriedades químicas, e geralmente físicas, sejam diferentes deles, tá? E ainda temos vários tipos de isomeria, e eu vou trabalhar com vocês aqui cada um deles, tá bom? Vamos lá. Primeiro caso ali, ó. Nós temos, você pode perceber que todos aqui têm a mesma quantidade de átomos. A gente não precisa nem conferir, tá? Galerinha, então aqui, ó. Primeiro caso, nós temos aqui. Primeiro composto, ele tem oxigênio entre dois segmentos carbônicos. E o segundo composto a gente tem aqui, então ele é um éter. E o segundo composto aqui nós temos uma hidroxila ligada ao carbono saturado. Olha, oxilo na ponta. Aqui nós temos um éter e um álcool. Então eles são isômeros do quê? De função. Então a isomeria encontrada aqui é a isomeria de... Vamos colocar direto aqui, função. Por quê? Os dois compostos pertencem a funções químicas diferentes. Na letra B, nós temos aqui, ambos são hidrocarbonetos, só carbono e hidrogênio. No primeiro caso, nós temos 4 carbonos da cadeia principal. E aqui, nós temos no segundo composto, nós temos 3 carbonos da cadeia principal e uma ramificação. Então, nesse caso aqui, a cadeia principal deles tem tamanho diferente. Ou seja, são isômeros de função. Que função? Cadeia. Na letra C, nós temos aqui um álcool e outro álcool. Só que o primeiro álcool, a hidroxila está ligada no carbono 1. E no segundo álcool, a hidroxila está ligada no carbono 2. Então, olha, no primeiro caso, a hidroxila ligada no carbono 1. E no segundo caso, a hidroxila ligada no carbono 2. A posição da hidroxila não é diferente? Então, eles são isômeros de posição. Na letra D, nós temos aqui 2 éteres. Por que são 2 éteres? Em ambas as estruturas, o oxigênio está no meio da cadeia carbônica. Só isso, tá? Vamos lá, em palavras simples, tá? Fazendo ligação simples. Então, nós temos 2 éteres. No primeiro caso, nós temos aqui um éter simétrico, porque o oxigênio está exatamente no meio da cadeia. No segundo caso, é um éter que não é simétrico. Esse é um exemplo de metameria. Tá? No último caso aqui, nós temos um composto. No caso aqui, nós temos carbonila, C-O, ligada a hidrogênio. E aqui, no segundo, nós temos um carbono insaturado ligado a uma hidroxila. Tá? Então, aqui é um aldeído. E no segundo caso aqui, hidroxila ligada a um carbono insaturado é o enol. Esse é um caso específico de isomeria de função. Só que aqui tem uma diferença. Esses dois compostos, um fica convertendo no outro, tá? Isso é o chamado de isomeria. Vamos lá. Nesses casos aqui, vamos explicar o que acontece. Aqui o que acontece? Essa hidroxila rouba o hidrogênio que está no carbono aqui, tá? Do lado, no carbono mais próximo, formando isomeria, roubando esse hidrogênio. Roubando esse hidrogênio, ele acaba roubando esse hidrogênio e aí formando uma hidroxila e uma ligação dupla entre carbono, tá? E é chamado, nesse caso aqui, de uma isomeria do tipo aldoenólico. Outro caso que acontece isso, pessoal, é quando nós temos uma cetona também, tá? Ela tem também isomeria cetoenólica, que é o caso de tautomerismo. Ela é um caso especial
É uma tautomeria. É um caso especial de isomeria de função. A diferença é assim, ó, pessoal. No caso da isomeria dos outros compostos, a gente consegue ir lá no laboratório e ter um composto, um isômero e outro isômero. Então, aqui na letra A, eu consigo ter o éter no frasco e ter o álcool no outro. No caso da letra E, não. A gente sempre vai ter um equilíbrio entre esses dois. Um fica convertendo no outro. Então, você não consegue ter um frasco puro do nosso aldeído da letra E, porque uma parte dele se converte no enol. O equilíbrio está mais deslocado para o aldeído, mas tem sempre uma porcentagem ali do enol também, tá? Tipo 3%, não é uma coisa muito grande não, mas tem, tá bom? Então, é um exemplo de tautomeria. Aonde que eu tenho tautomeria? Em aldeídos e cetonas, sempre, tá? Beleza? Belezinha? E aí eu já quis aproveitar nesse exercício e relembrar de algumas também funções orgânicas oxigenadas. O 2. Tá? Olha, vamos ler esse exercício aqui. Ó. Atualmente, parece que a química vem seduzindo as pessoas e tem se observado um número cada vez maior de pessoas, portanto, tatuagens que remetem ao conhecimento químico. Como as formas estruturais apresentadas a seguir apresentam que corresponde a 2. Aí é o seguinte, ele dá essas alternativas, tá? Pessoal, vamos lá. Primeiro, vamos montar as fórmulas aqui. Vamos fazer, até assim uns tempos. Vamos lá. Quais elementos a gente tem aqui? Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Vamos lá, vamos começar pelos mais fáceis. Só tem um nitrogênio em cada composto. Oxigênio, nós temos 2 nos 2 compostos. Carbonos, o anel benzênico tem 6. Aqui fora do anel benzênico são 2, né? Cada cantinho aqui 2. Aqui 6, 2. Então é 2 carbonos. Não, desculpa, 6 mais 2 são 8 carbonos. Nossa, com 8 muito feio. Hidrogênios, quantos? Vamos lá. 12 hidroxilas dá 2, mais o 2 do grupo amino dá 4. Vamos deixar anotado aqui. No anel benzênico, cada carbono do anel benzênico tem que fazer uma ligação fora do anel. Esses dois aqui estão ligados a 2 hidroxila, fechou. Isso está ligado a uma ramificação, fechou. Então, esse aqui, nesse carbono, e nesse carbono, e nesse carbono tem que ter mais 3 hidrogênios. Vamos lá, mais 3. Mais, fora aqui, carbono faz 4 ligações. Esse daqui está aparecendo 2, faltam 2 hidrogênios. Esse também faltam 2, mais 4. São 4 mais 4 mais 3 são 11. Esse composto aqui, vamos pensar. Cada carbono do anel tem que fazer ligado a mais um hidrogênio. Aqui, fora do anel, esse que está ligado a 2, esse está ligado a 2. 3, 5, 7, 9. 9 com 2, 11 também. C11. C8H11O2N. Aí ele faz a seguinte pergunta. Os compostos aqui seguidos são isômeros entre si? Será que são isômeros, pessoal? Vamos pensar um pouquinho. Olha, as 2 hidroxilas estão em carbonos vizinhos, no primeiro e no segundo. Vamos pensar a ramificação. No primeiro composto, a ramificação está a 1 carbono de distância, ou seja, na posição meta. Tá? 2 carbonos de distância, perdão. 2 carbonos estão em posição meta. Aqui nesse composto, ela também está a 2 carbonos de distância dessa hidroxila aqui de baixo, tá? Não precisa a hidroxila estar em cima aqui para a gente ver a posição. Essa é por comparação. Então, ela tá, a ramificação está a 2 carbonos de distância também, tá? A ramificação, ela o formato dela não interfere. O formato, sim, mais estável é a do segundo composto. Mas, assim, o composto é o mesmo, mesma quantidade de átomos. O que acontece é que no caso aqui, o composto foi girado 60 graus. Girando 60 graus do primeiro composto, eu obtenho o segundo. Tá? Como que a gente percebe? Hidroxilas, carbonos vicinais, né? E a ramificação na posição meta, em relação a como no primeiro caso. Então, os 2 compostos são iguais, eles não são isômeros. Letra C, tá bom? Então, na verdade, a mais correta aqui, perdão, é a letra B. São apenas módulos diferentes, apenas foi inclinado um pouquinho, né? Foi girado 60 graus a molécula, tá? Então, eles não são isômeros. Sobre isomeria, pessoal, agora isomeria espacial. 2 exercícios aqui.
Na representação seguinte, encontra-se as estruturas de duas substâncias com as mesmas fórmulas. Então, aqui as mesmas fórmulas, nem vamos conferir. Essas substâncias guardam em relação à isomeria de cadeia. Pessoal, para ter isomeria de cadeia, a cadeia principal tem que ter tamanho diferente. Uma tem que ser... quantidade de ramificações tem que ser diferente. Ou uma ser aberta e outra ser fechada. Nesse caso aqui, pessoal, as duas cadeias têm o mesmo tamanho, né? Então, não é isomeria de cadeia. De posição, também não tem nada, né? A posição ali dos ligantes nos nitrogênios é igual. De função, também não. Geométrica, pessoal. Verdadeiro, tá? Por que eles são isômeros geométricos? Galera, isomeria geométrica a gente tem quando tem dois compostos, dois átomos ligados por ligação dupla e que tenham radicais ligados a ele. Como é o caso aqui dos nitrogênios. Olha, eles são ligados por uma ligação dupla, tá? E tem radicais ligados a ele. No primeiro caso, os radicais formam aqui uma transversal. Então, eles são trans. Vamos pensar o seguinte aqui, ó. Se a gente pegasse aqui e cruzasse um plano nessa direção aqui, em cima da dupla ligação, os radicais não estão do mesmo lado. Então, eles são trans. E no segundo caso, vão passar esse plano aqui, sempre em cima da dupla ligação. O que aconteceu? Eles estão do mesmo lado, então eles são cis. Tá? Beleza? Então, é esse tipo de isomeria geométrica. Ambos têm o mesmo nome, tá? Mas um é isômero trans e outro é isômero cis. Beleza? É o exemplo mais comum de isomeria, sempre são as tão famosas gorduras trans. Tá? Tem a mesma lógica. Tá? Por último, esse exercício aqui, ó. Assinale o que for correto sobre os isômeros a seguir. Então, aqui ele traz a carvona, tá? Aí ele coloca aqui que é a mais carvona e a menos carvona. A mais carvona, ou também pode se chamar de D. E a L carvona ou menos, tá? Colocados ali. Para ter, vamos relembrar, para ter isomeria óptica, a gente tem que ter um carbono que faz com quatro ligantes diferentes. Qual carbono que é esse? Às vezes era colocado com asterisco. Se você vê um carbono com asterisco, pode saber que ele é o carbono quiral assimétrico, tá? Ou também de assimétrico, tanto faz, carbono quiral ou assimétrico. Olha aqui, ó, esse carbono aqui ele está ligado a quatro ligantes diferentes. Ele está ligado a um grupo, esse grupo aqui, um hidrogênio. A cadeia carbônica do lado direito e do lado esquerdo são diferentes. Se a gente olhar, tá? Por isso que ele tem isomeria. Então, vamos dividir a cadeia carbônica aqui do anel no meio. Para a direita e para a esquerda é diferente. Então, a gente considera que ele tem quatro ligantes diferentes. Aí ele pergunta, a mistura racêmica desses isômeros é opticamente inativa? Verdadeiro, pessoal. Qualquer mistura racêmica de dois isômeros ópticos é inativa. Só que tomar cuidado. Mistura racêmica tem que ser 50% de cada um dos isômeros. Metade, metade. Tá? Então, sim, toda mistura racêmica é opticamente inativa. Mas para ser chamado de mistura racêmica, tem que ter quantidade igual dos dois isômeros. 2. Não apresentam carbono quiral. Falso. Tá? Isso aí é falso. Tá? Apresenta isomeria. Tanto que tem o D aqui na frente e o L. 4. Representa um par de isômeros geométricos. Falso. É um par de isômeros ópticos, não é geométricos. 8. A L-carbono é uma molécula simétrica. Falso. Se for uma molécula simétrica, não vai ter isomeria óptica. 16. A D-carbono é um composto que desvia a luz para o plano direito, chamado de estrógeno. Verdadeiro, tá? D ou mais desvia para a direita. Isso por definição. E L desvia para a esquerda, tá? Galera, só eu posso dizer, se eu ver que o composto tem o sinalzinho de mais na frente, ou D, sinal que desvia para a direita. Como que se sabe que é esse composto que desvia para a direita? Só lá no laboratório para a gente saber isso. Não tem como, olhando para uma molécula, saber se ela desvia para a direita ou para a esquerda. É uma molécula que tem isomeria óptica. Beleza? Só no laboratório. E a L desvia para a esquerda, tá? No mesmo grau, se uma desvia 8 graus para a direita, a L desvia 8 graus para a esquerda, tá bom? Lembrando, tem um carbono assimétrico, vai ter uma mistura racêmica.
Como que eu posso calcular o número de isômeros ópticos? É 2 elevado a n, onde esse n é o número de carbonos assimétricos. Então, se tiver 3 carbonos assimétricos, vai ficar 2 elevado a 3, 2 elevado ao cubo, que é 8. Belezinha? Então, era isso, pessoal. Fiz aqui, a soma vai dar 17, tá? Fiz uma leve revisão aqui com vocês sobre isomeria. Espero que tenha aproveitado. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, me procure, estarei sempre apto para atender vocês. Beleza, galerinha? Pessoal, era isso. Por hoje era só. Até mais. Um grande abraço. Qualquer dúvida, me procure. Tchau, tchau.